Sexta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Preparados? Pergunto porque o que temos hoje é uma enxurrada de informações. O que não faltam são notícias. E eu não sei, sinceramente, se nesse mundão de meu Deus existe algum país com tantas notícias exclusivas como as que acontecem aqui no Brasil. E eu falo isso porque, segundo a tal CNN Brasil, em uma dessas visitas que Jair Messias Bolsonaro recebeu, e para quem não sabe, ele só tem, oficialmente falando, autorização de visita de seus familiares e um de cada vez por 30 minutos. Mas segundo a tal Jussara Soares, uma blogueira da CNN, Jair Bolsonaro teria, futuro do pretérito, né? Teria indicado Flávio Bolsonaro para sair candidato à presidência em 2026. Segundo a emissora, né? Aliados de Flávio Bolsonaro teriam confirmado. E outros, principalmente, teriam desmentido. Portanto, a tal Jussara Soares, que eu não sei se foi a primeira a dar a notícia ou foi o Metrópolis, está dizendo que não existe como confirmar a veracidade ou não da informação. Claro, ninguém pode ouvir diretamente Jair Bolsonaro, somente seus familiares. Atualmente, o Flávio, o Carlos, o Renan e a Michele, além da filha Laura. Muito bem. O triste dessa informação é que a própria emissora então me dá uma desta, com exclusividade, mas não posso confirmar se é verdade. Onde já se viu um negócio desse? E, segundo a imprensa, o próprio Valdemar Costa Neto também já teria dito que Flávio foi indicado para ser o candidato. E segundo ele, se o Flávio foi indicado para concorrer, se Bolsonaro falou, está falado. Muito bem. É claro, é óbvio, que na ausência de Jair Messias Bolsonaro, que seria o número 1 para ser o candidato, evidentemente, e na ausência de Eduardo Bolsonaro, que está fora do Brasil e não pode voltar, pelo menos por enquanto, é claro que o nome de ponta seria o Flávio Bolsonaro. Até porque, para quem não se lembra, a própria Michele Bolsonaro foi desaconselhada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro a não querer concorrer, a não concorrer para a presidência. Jair Bolsonaro disse que a quer como senadora e não deseja, naquele momento dizia, não desejo que ela venha passar pelo que eu passei. Então é óbvio que o candidato natural é o Flávio Bolsonaro. Alguém tem alguma dúvida? Claro, talvez a imprensa estivesse esperando que, segundo fontes, Jair Bolsonaro teria dito que seu candidato é o Tarcísio de Freitas. Aí seria uma maravilha, né? Aí o pau cairia solto em cima do governador de São Paulo. E aí eu pergunto agora a vocês que não concordam comigo, vamos ver agora se o Tarcísio de Freitas é traíra ou não. Será que ele vai se colocar candidato à presidência? Mas aí já existe uma resposta pronta. Claro que não, Paulo, porque se ele não tem o apoio do Jair Bolsonaro, ele não vai sair candidato. Porque sempre tem uma desculpa. E se for verdade a informação e o Flávio for o candidato, estaremos muito bem representados. E isso significa que ele já sabe, ou já percebe que realmente Tarcísio de Freitas não vai sair candidato, porque o Tarcísio teria até maio do ano que vem para abrir mão do seu cargo e se colocar candidato. Então parece que agora as coisas estão aí colocadas sobre a mesa. E se for o Flávio, resta saber quem será o vice-candidato à presidência. Ou melhor, o candidato a vice-presidente. Eu imagino, vou dar um chute, eu calculo que nesta possibilidade possa surgir o nome de Romeu Zema como vice. Porque aí vai existir os interesses partidários, né? Vai acontecer aí a união do útil e o agradável,
Até porque quem mais poderia ser candidato? Talvez a Michelle, vice do Flávio, não acredito. Michelle vai para o Senado. Mas as cartas estão sobre a mesa e vamos aguardar para ver até onde vai esta verdade. Eu fiquei contente, se for verdade, fiquei contente com a indicação de Flávio. Vai ter tempo aí para se preparar, montar uma boa campanha, o PL vai dar todo o apoio, evidentemente, não quer perder a chance, né? E nós estaremos muito bem representados. E temos chão pela frente para poder preparar sua campanha. Eu falo podermos, porque a gente se coloca numa comunidade conservadora dentro disso tudo, não é isso? De qualquer forma, foi uma notícia que saiu agora à tarde, em meio a outra que surgiu ontem, que está dando o que falar. Não se fala em outra coisa nas redes sociais, que é a possibilidade de que Donald Trump vai retirar a Magnitsky sobre aquele ministro, o Moraes. Vou usar o nome hoje, o Moraes. A aplicação da lei Magnitsky contra Moraes abriu aí uma fresta inédita na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. E eu peço para que vocês tenham paciência e ouçam até o fim, que vocês vão entender a complexidade disto tudo. Vocês não vão se arrepender. Desde que surgiu então a aplicação da Magnitsky contra o Moraes, a pergunta que passou a circular discretamente nos bastidores, os diplomáticos evidentemente, foi a seguinte: Donald Trump poderia retirar essa sanção? Tecnicamente sim. Politicamente é outra história e muito mais complexa. Na prática, a lei Magnitsky não é um martelo que se bate e sela o destino de alguém para sempre. É um instrumento de pressão, um recado diplomático, um aviso de que Washington está atento às políticas, no caso do Brasil. E como todo instrumento político, pode ser reforçado, ajustado ou até mesmo revertido, desde que isto sirva, antes de qualquer coisa, aos interesses dos Estados Unidos. O próprio Tesouro americano prevê em suas normas que qualquer sancionado pode pedir reconsideração, enviando documentos, contestando acusações e, com isto, solicitar a remoção de seu nome da lista de sancionados, mesmo que isso possa levar até anos para ter resultado. O ponto principal é se existe vontade política, né, de percorrer esse caminho. Dizem que só o pedido de apelação na OFAC pode levar de 3 a 4 anos para ser aceita, para depois o sancionado entrar na justiça americana pedindo a revogação. Ou seja, são muitos anos. E aí a questão é essa: ele teria paciência para percorrer esse caminho? E é aí que o caso Moraes se afasta das chances de sucesso e se aproxima muito mais do núcleo duro da estratégia externa americana. Quando Donald Trump validou a sanção, ele não fez simplesmente por vontade própria. Eu quero sancionar, tá aqui, sanciona o cara. Não. Mas sim como um ataque direto ao que sua equipe descreveu como abuso de autoridade, censura e detenções arbitrárias no Brasil. Foi, portanto, aí uma mensagem direcionada tanto ao governo do Inácio quanto ao sistema de justiça brasileiro. E se havia alguma dúvida sobre a profundidade da ofensiva, ela se dissipou quando, semanas depois, a rede de apoio ligada a Moraes, inclusive sua esposa, também foi incluída nas sanções. Washington não estava recuando, estava dobrando a aposta naquele momento. É verdade que existem precedentes de retirada da lei Magnitsky, como o caso de Antal Rogan, da Hungria, Horácio Cartes, lá no Paraguai, por exemplo, que conseguiu sua reversão como parte de um realinhamento diplomático com os Estados Unidos. Mas o que define essa reversão de sanção são os interesses e não simpatias.
necessidades estratégicas, não cordialidade. Ah, conversei com o presidente do Brasil, ele é um cara legal, gostei muito dele, nos damos muito bem, então retira aí a Magnitsky. Isso não existe. Não existe amizade entre países, existem interesses. Nada disto, porém, parece descrever o caso aqui no Brasil. Pelo contrário, a sanção contra Moraes se encaixa perfeitamente na postura de Donald Trump de se colocar como defensor global da liberdade de expressão, principalmente contra aquilo que ele descreve muito bem como censura judicial no Brasil e principalmente a perseguição a Jair Messias Bolsonaro, como ele mesmo escreveu naquela carta direcionada ao Itamaraty e ao presidente Inácio. Portanto, revogar a lei Magnitsky contra Moraes, nesse momento, seria enfraquecer o próprio discurso de Donald Trump e entregar uma vitória retumbante ao mandatário brasileiro e ao Supremo Tribunal Federal, justamente a instituição que ele vê como um órgão expondo as arbitrariedades do Brasil. Um órgão que mostra e impõe seu autoritarismo. Será que Donald Trump teria incentivo para recuar? Por enquanto, nenhum visível. O custo político seria alto demais. A reversão não só invalidaria sua narrativa, como abriria espaço para adversários internos, lá nos Estados Unidos, dizerem que o uso da Magnitsky foi precipitado, seletivo ou motivado por pressões externas. E por isso os Estados Unidos não parecem preparados para sinalizar concessão alguma. Para que correr riscos? Claro que, como o nome de Moraes na Magnitsky, interesses americanos em negociações com o Brasil, como sobre a Amazônia, por exemplo, terras raras, disputas tecnológicas, com a China principalmente, né? Ou estabilidade regional, fica prejudicada. Nessas hipóteses, a retirada da sanção pode se transformar, então, em uma moeda de troca. Não porque Washington julgou Moraes inocente, mas porque a geopolítica assim exigiu. Mas, de fato, não existe nenhuma fonte oficial de que essas opções estão realmente sob a mesa, como uma moeda de troca até o momento. Eu, sinceramente, fucei, procurei, tem muitos sites internacionais que agrupam notícias de todos os jornais do mundo. Eu procurei, não existe um único texto que trate desse assunto. Portanto, não sei como que a revista OS colocou isso como manchete ontem, né? A sanção tornou-se símbolo, bandeira, um instrumento de guerra política. Donald Trump não tem incentivo para recuar. O governo brasileiro não tem força para revertê-la. E Moraes, apesar de poder acionar formalmente mecanismos de contestação, sabe que o trâmite jurídico é apenas um detalhe dentro de um jogo muito maior. O que decide sua situação não é um formulário enviado à OFAC. É o cálculo de poder em Washington e clara mudança de postura do ministro sancionado. Talvez até mesmo com a reversão de suas arbitrariedades aqui dentro. Ele faria isso? Claro que não, duvido. Por isso, a reversão da sanção pode até ser possível, mas muito improvável no curto prazo. No momento, ninguém do lado americano parece disposto a girar essa maçaneta, principalmente o secretário de Estado Marco Rubio, que conhece muito bem quem é o Inácio. Ele sabe muito bem tudo sobre o Fórum de São Paulo. Então eu duvido que ele esteja de acordo. E se Marco Rubio não está de acordo, não creio que Donald Trump vai contrariar seu principal secretário, né? Em geopolítica, decisões raramente são finais, claro. Mas enquanto a narrativa internacional continuar descrevendo Moraes como um símbolo de abuso judicial, dificilmente o governo americano abrirá a mão desse instrumento
que é muito útil para enquadrar o Brasil no tabuleiro global. Tá? Vale lembrar aí que a medida independe somente também da vontade de Donald Trump, não basta ele querer. Depende muito mais de órgãos independentes dentro dos Estados Unidos, como a OFAC, por exemplo, né? Que é um órgão dentro do Ministério da Justiça e dentro do Departamento de Estado, né? Além do critério de inclusão e remoção de sanções, que pode ser altamente arbitrária ou polarizada dentro dos Estados Unidos. Esse movimento não pode ser feito no supetão, na canetada. Existem mecanismos que precisam ser observados. Mesmo que exista uma vontade de Donald Trump em reverter, os trâmites legais ou diplomáticos podem levar muito tempo, talvez nem prosperar. De qualquer forma, Trump está nesse momento colocado sobre um dilema. Eu fecho os olhos para todos os abusos que estão sendo cometidos no Brasil, abusos no judiciário, erro de política externa do Brasil, ou me preocupo com a minha situação política nos Estados Unidos? Porque existem muitas críticas, muita gente reclamando da vida nos Estados Unidos, né? Descontentes com o aumento de preços. Então, ele está se preocupando com o seu mandato, até porque tem as eleições do meio do ano, o midterms, né? Que pode até dar maioria para os democratas novamente. Eu não acredito que vai acontecer, mas o presidente tem que se preocupar com isso, para não perder o apoio maciço do Congresso americano, né? A verdade é que existem diversos problemas na remoção de uma lei Magnitsky sobre qualquer pessoa, inclusive do Moraes, como consequências jurídicas legais para o próprio Donald Trump, porque a Magnitsky não surgiu na cabeça dele. A Magnitsky seguiu procedimentos legais, ritos jurídicos legais, em que se constatou em todo o estabelecimento político e jurídico americano de que as violações contra normas americanas foram sim cometidas por Moraes e outros indivíduos da própria Suprema Corte brasileira. Então não é simplesmente, eu vou suspender, ignorar a legislação americana, porque não funciona assim. Teria que ser feita uma construção muito bem preparada, politicamente falando, para que o próprio presidente Donald Trump não fosse responsabilizado e até sancionado por descumprir preceitos legais norte-americanos. Este é o ponto, até porque, existe aí uma corrente dentro dos Estados Unidos que advoga o risco para a reputação americana de que ações contra a lei Magnitsky caiam no descrédito absoluto por não serem cumpridas ou não estarem sendo cumpridas. Mas infelizmente, meus amigos, o que acontece é o seguinte: o Brasil virou aí um país onde todo mundo quer opinar sobre tudo, menos sobre o que realmente importa. Uns estão jurando que Trump vai salvar o Brasil com tarifas. Outros acham que o Maduro vai cair amanhã. Tem quem aposte que o Inácio vai romper com a China, como se fosse simples assim desfazer décadas de amarrações ideológicas e financeiras também. No meio desse festival de palpites, ninguém encara os fatos como os fatos são. Preferem a espuma da narrativa ao concreto da realidade. Existe hoje uma guerra de narrativas e versões e boatos, onde todo mundo se transforma em analista político. Um exército inteiro discutindo aquilo que ninguém sabe de fato sobre o assunto. E se esquecem que, enquanto isto, Jair Bolsonaro está indevidamente preso e centenas de outros brasileiros estão na mesma forma pagando um preço injustificado pela Suprema Corte brasileira. E a verdade é que um pacote de promessas a Washington está sendo vendido pela imprensa como verdade.
como por exemplo a derrubada de Nicolás Maduro via Irmãos Batista, a eliminação do narco no Brasil, cancelamento de acordos estratégicos com a China, no estalar de dedos assim, né? E a reversão de censura em favorecimento às Big Techs. Só que tudo isso parece muito mais uma ironia do que uma possibilidade. Quem é que pode confiar no Inácio? Quem realmente acredita que os Estados Unidos realmente não saibam decore salteado o que acontece aqui no Brasil? Tenho certeza, os Estados Unidos sabem muito mais do que nós mesmos. Isso é fato. E a pergunta que se faz agora é o seguinte. Com todo respeito eu pergunto, onde estão Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, que dizem saber de tudo? E eu não falo do Eduardo Bolsonaro, porque ele sim, primeiro foi obrigado a sair do Brasil porque sabia o que vinha pela frente. Ele sabia que iam retirar seu passaporte, então ele picou a mula. E estando lá, evidentemente, tirou proveito da vantagem de já ter alguma intimidade com a família Trump para passar as informações que tem, solicitando ajuda. E eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro foi até onde pôde com relação ao Donald Trump. E muito estimulado por Paulo Figueiredo, que aproveitou a onda e também se aproximou da Casa Branca. Mas em momento algum, eu não lembro, o Eduardo Bolsonaro surgiu na televisão com tal tic-tac, agora vai, tic-tac, agora vai. Eu não lembro disso. Ele sempre citou que as coisas estavam caminhando, estavam em andamento e possivelmente novas sanções viriam, né? Até porque ele não tem o poder de saber o que está na cabeça de Donald Trump. Mas, estranhamente, anteontem o Paulo Figueiredo desapareceu. Do Twitter, pelo menos, de seu canal. Ele não fez vídeo. Ontem também não tinha feito vídeo, a menos que eu me engane. Será que ele ficou com medo de tocar no assunto e ficar sem saber o que dizer? E não estou aqui fazendo um juízo de valor dizendo que tudo que ele falava era mentira, não é isso. Mas esse sensacionalismo diário de ficar apontando, olha, está acontecendo, agora vai, atenção, tic-tac. Isso tem que parar, tem que acabar, por quê? Enche a população brasileira de entusiasmo, de fantasias e de ilusão. E que de repente uma única notícia dizendo que, olha, o Trump vai derrubar a Magnitsky, leva todo mundo para o buraco. Nos deixa numa depressão política absurda, sem necessidade. Porque de fato nós não sabemos o que acontece lá dentro, né? Não podemos mais entrar nessa de ficar acreditando em boatos, vamos dizer assim. A menos que a pessoa chegue e mostre aqui, está no papel, ó. Está aqui, que nem a carta do Trump. Esse é o fato. Então, de qualquer forma, o que eu queria dizer é o seguinte. Essa notícia que saiu ontem na revista Oeste, não sei de onde veio. Ninguém sabe, diga-se de passagem. Tanto é que a própria imprensa oficial não está publicando. A esquerda está vibrando. Vibrando por quê? Aproveitaram a onda para tirar um sarrinho da direita. Aí, ó, o Trump vai derrubar Magnitsky. O Inácio venceu. O Brasil é soberano. A direita enfraqueceu. O Eduardo deu um tiro no pé. É para isso que servem essas notícias. Narrativas, somente isso. Mas de fato, não existe nada oficialmente que aponte que esta chance de derrubar a Magnitsky sobre Moraes exista. E eu aposto que não vai acontecer. Só se o Brasil entregasse totalmente as calças para os Estados Unidos. E claro que os Estados Unidos iriam aceitar, e eu vou te dizer uma coisa. Eu ficaria muito contente sabendo que os Estados Unidos mandariam muito mais no Brasil do que a China. Ficaria muito contente. Mas, de qualquer forma, temos que aguardar para ver o andar da carruagem. Por hora, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, olha, deixa aí os likes, se inscreva no canal, não desistam não. Eu sei que a audiência está muito fraca, quase apagando. Mas eu tenho recebido aí estímulos para insistir e continuar. E assim vou fazer. Até porque
Sou aposentado, não tenho o que fazer. Se eu não fizer vídeo, vou fazer o quê? Jogar bote? Jogar dominó? Bingo? Aí não dá, né? Então eu prefiro fazer os vídeos enquanto a cachola ainda trabalha um pouco. Ok, meus amigos? Por hora, desejo a vocês aí um excelente final de sexta-feira. Muito bom descanso a todos aí. Até amanhã, se Deus quiser, com o próximo vídeo, ok? Conto com vocês. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.